Então, pessoal, como é uma live, né? A gente hoje vai falar, vai ter momentos em que a gente vai falar sobre o mediador, né? A mediadora que habita em cada um de nós, né? Então, o convite aqui é para falar desse lugar, né? Como é ter abraçado essa função, esse jeito de estar no mundo que envolve facilitação de comunicação entre pessoas em conflito, né? Como é ser um integrante dessa tribo, como é fazer parte de pessoas que têm uma mala de ferramentas para ajudar as pessoas a se conhecerem e a dialogarem. Esse orgulho de ter uma mala de ferramentas e treinar todos os dias, como facilitar diálogos, né? Faz parte da vida de um mediador, né? Então, hoje a gente está aqui para dizer como é que chegamos, né, a sermos mediadores, como é que está sendo participar dessa formação, qual que é o que eu estou achando, né, de ser mediadora, ou estar me tornando mediadora ou mediador. E quando a gente pensou em fazer essa live, o Luiz, ele trouxe uma ideia que estava já no meu LinkedIn há bastante tempo, desde janeiro de 2020, quando, em Davos, foi feita uma pesquisa, né, sobre o futuro dos empregos, né? Como serão os empregos daqui para frente, né? Quais são as habilidades requeridas daqui para frente para lidar com um mundo tão veloz, onde a comunicação está cada dia mais epidêmica, né? Uma infodemia, né? De tantas informações que a gente tem recebido. E quais são as habilidades que serão requeridas para esse novo profissional, que vai ter que misturar habilidades, capacidades principalmente ligadas à empatia, capacidade de gerenciar conflitos, capacidade de trabalhar com pensamento complexo, capacidade de lidar com inteligência artificial, né? Várias habilidades foram elencadas, formando um conjunto de 10 habilidades que eu até posso depois compartilhar com vocês quais são elas, né? Então, a partir desse futuro das profissões e habilidades, a gente se deparou com uma semelhança muito grande com as ferramentas da mediação. Aquelas que são treinadas quando a gente faz o curso e aquelas que são necessárias quando a gente atende pessoas em conflitos. Então, a gente conseguiu imaginar que um mediador, ele vai ter muito trabalho nas empresas, no judiciário, ele já está tendo, né? Já houve uma grande mudança em relação a essa importância de ter um momento em que as pessoas se sentem para aprender a conversar. Então, uma primeira pergunta que me vem é assim: a gente não nasce sabendo dialogar, a gente precisa aprender, não é? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a ideia de que é uma habilidade que precisa de treinamento, né? Como é que foi a perceber que o meu jeito de conversar pode ser aprimorado? Alguém aqui teve essa experiência no curso de perceber que poderia melhorar a forma de conversar? Oi, boa noite, Helena. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo. Oi, Adriana. A pergunta é um pouco para a gente pensar, né, aqui, conversar um pouco. Como foi perceber que eu poderia aprimorar a minha capacidade diante de pessoas ali que eu estou ouvindo, né, aprimorar a minha escuta ou a minha capacidade de me comunicar?
Oi, Daniela, boa noite. Eu acho que quem quiser pode ir começando, dando seu depoimento, e depois a pessoa que tiver chegado, a gente vai incluindo. Pode ser assim? Eu acho, Luciana, assim, quando fui fazer o curso de mediação na Mediativa, vocês estão me escutando bem? Estamos sim, Então, Adriana. quando fui fazer em 2011, que eu fui fazer o curso, foi porque eu estava precisando me comunicar melhor, né? Eu tinha muito conflito onde eu trabalhava e era muito difícil eu me despir da empresa que eu trabalhava e fazer uma comunicação mais empática, porque tinha hora que eu comprava a briga para mim, né? E foi totalmente diferente depois que eu fiz o curso. Então, a partir daí, eu acho que mudou totalmente a minha forma de comunicar, tanto na empresa que eu trabalhava e na minha vida. E em 2014, quando eu resolvi largar tudo, largar a empresa e trabalhar só com mediação, foi um diferencial. Eu percebi que, assim, a minha vida foi outra. Eu acho que, hoje em dia, eu faço o que eu gosto de fazer, né? Eu trabalho com o que eu gosto de fazer. E a comunicação, todos os dias eu me vejo pensando assim, como melhorar? Eu acho que a gente tem que estar sempre atenta, que somos seres humanos e, de repente, durante o nosso dia a dia, durante uma mediação, durante o trabalho também, às vezes vem algumas coisas que nos pegam, né? E como a gente tem que se despir desse eu e falar, não, peraí, nesse momento eu estou sendo mediadora, eu não posso comprar essa esse conflito que está vindo do outro e me atingir, né? Eu tenho que entender o ponto de vista dele, eu tenho que estar no lugar dele, tentar vestir o sapato dele, ter uma empatia maior e falar. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro se policiando nisso. Então, eu acho que essa comunicação e melhorar a nossa comunicação é um trabalho diário, não é só fazer um curso e deixar passar, não. Eu acho que é dia a dia a gente tem que estar pensando e falando, não, como é que eu posso fazer isso de um jeito diferente? Como é que eu posso estar melhorando o meu trabalho e melhorando as minhas relações? Nossa, muito incrível, né? E quando você fala calçar o sapato do outro, ser capaz de não entrar na reatividade do conflito, ser capaz de ver em que lugar eu estou me colocando. Gente, isso é difícil, É muito não é? difícil. E eu estou fazendo um trabalho agora, porque eu estou trabalhando muito com advogados, eu não sou advogado, né? E a gente É. pega diariamente advogados extremamente agressivos conosco, né? É tipo assim, se você não responde naquela hora para o advogado, ele acha que isso não vai dar certo, o que você está pensando, já vi que essa mediação não vai acontecer. Então, muitas vezes eu tenho que pegar e falar assim, eu não vou responder, eu não respondo, eu deixo ele no limbo. Porque se eu for responder naquele momento, eu vou responder de uma forma que não vai sair de uma forma mediadora, porque me pega também naquele momento que eu estou extremamente falando, meu amigo, sabe, eu nem acho o seu telefone e seu e-mail no processo, como é que eu vou te responder? Né? Então, assim, põe a nossa inicial, nossa petição inicial, porque eu sou advogado, não sei nem procurar o direito daquilo. Então, põe na inicial ali o seu e-mail, o seu telefone, para que eu possa agilizar a comunicação com o doutor. Então, eu tenho que ficar muito... Então, às vezes, eu não respondo e deixo ele ali sem resposta. Depois, num outro horário, eu falo, doutor, olha, conforme combinado, a mediação acontecerá tal dia, tal hora, sabe? Sem resposta. Agora, então você está dizendo, né, Adriana, que o mediador é aquele que ouve, às vezes até algo que vem bem atravessado, ele pausa, fica ali em contato com aquele turbilhão de coisas que vão acontecendo, que dá vontade, sim, de falar hello, não dá? Não dá vontade? E a gente processa isso e transforma isso em em alguma outra coisa, um convite, né? Convida o outro com gentileza. Luciana, eu acho que o tempo inteiro o mediador tem que fazer isso, né? A gente tem que ouvir e tirar a melhor comunicação, melhor, de que melhor a gente pode fazer daquilo que a gente ouviu. E aí, retornar. Eu acho que o nosso trabalho é fundamental isso o tempo inteiro. Vocês gostam dessa palavra que eu usei? Eu nem sei porque que eu usei essa palavra. Eu gosto muito dessa palavra, gentileza. E a gentileza, às vezes, ela cai até um pouco para o terreno da autoajuda, né? Parece que a gente ali está fazendo alguma coisa
não muito técnica, né? Mas ela tem um efeito sobre os outros, sobre o conflito muito interessante, né? Quando você é gentil, né? Quando você procura mostrar para o outro que você está ali com a maior paciência, com a maior boa vontade, com a melhor forma que você conseguiu adquirir para ouvir e fazer o seu melhor, né? Então, a gentileza é uma palavra que eu também queria ouvir vocês a respeito. O que acham dessa palavra? Lu, eu vou trazer uma fala aqui, depois eu fico responsável por olhar quem está com a mão levantada, tá? Para poder falar. Então, eu falo, depois você fala, tá bom, Isaura? Pode ser? Então, tá bom. Obrigada, Cibele. Imagina, eu queria aproveitar o que a Adriana trouxe, né? E trazer assim, é da nossa natureza sermos comunicadores, né? A gente veio no mundo para contar as nossas histórias, né? E chega um momento que a gente não sabe mais ouvir. A gente só sabe falar das nossas histórias, né? Então, para mim, o papel do mediador é esse lugar em que ele suspende a história dele e ele abre a escuta, mas uma escuta de que ele ainda não sabe sobre o outro, né? Porque a gente tende a ouvir já dizendo, eu sei o que fulano vai falar. Conheço tal pessoa, sei qual que é a tendência. E também porque, às vezes, a gente tem um status, né, que a gente não quer abrir mão, né? Então, se eu estou aqui como uma mediadora, como é que eu vou fazer para essas pessoas se entenderem e trazerem esse lugar de uma escuta plena? Então, o que eu trago, assim, para mim, né, como mediadora, é o quanto eu tenho que, não é abrir mão, eu tenho que, porque a gente não, é difícil a gente abrir mão do que a gente traz como experiência, mas é assim, o quanto eu tenho que suspender a minha história para, de verdade, imergir na história do outro e fazer emergir o que ele quer me contar, né? Então, para mim, fica esse papel. E para isso eu tenho que ser gentil. Se eu não for gentil, isso não vem com genuinidade, né? Isso não vem com uma forma que o outro mostra a sua vulnerabilidade. Acho que eu queria trazer. Mais gente chegando. Obrigada, Cibele. Rita chegando, Jorge. Jorge, você gosta de ser chamado de Jorge Pascotto? Porque hoje só tem você de Jorge, então eu não vou pôr seu sobrenome, tá? Tá bem, pode me chamar de Jorge. Raquel, bem-vinda. Luciana, bem-vinda, Luciana. Quem mais? Vamos, então, para quem levantou a mão, começando com a Isaura, né, Cibele? Isso, boa noite, gente. Prazer em estar aqui, né? Eu fiz a capacitação acho que nos idos de 2002 a 2004, lá no Instituto Família, hoje Mediativa, né? Onde eu tive o prazer de ter como professora a Vânia e a Célia, né? E para mim, eu sou advogada, e eu fui convidada por uma outra advogada, amiga minha, falou assim, vamos lá ver essa mediação, disse que é uma coisa tão boa. De Jaboticabal, nós íamos até São Paulo. Primeira coisa, eu estranhei muito, falei, nossa, o que é isso, né? Você se sente confortável? Eu não sabia nem o que era essa palavra, né? E foi um divisor de água, né? A Isaura, a advogada, como pessoa, eu me tornei bem mais flexível, né? E aquela palavra óbvio, né? Tem até um exercício onde fala que não existe o óbvio, foi uma coisa que me pegou bastante assim. Falei, puxa vida, tem razão, né? Como é que eu vou saber, mesmo que eu esteja com meu marido ou com uma amiga, como que eu vou saber se realmente é aquilo que ela quis expressar, e é aquilo que ela estava falando? Eu já sei, deixo de escutar, mas não. Então, essa coisa de óbvio, para mim, foi assim, de suma importância. E também com relação à diversidade, às perspectivas diferentes das pessoas, né? Quer dizer, o mesmo objeto significa tanta coisa diferente, e que para mim era aquilo e os outros é que estavam errados, se fosse
ver de uma forma diferente da minha pessoa. Então, eu compreendi assim, falei, nossa, que ampliou a minha visão, né? Eu passei de uma advogada, até o pessoal falava assim, Isaura, no final do curso, você entrou samurai e você saiu geisha, né? Geisha no sentido Olha de que uma ótimo. pessoa que é flexível, que tornou mais amável, que incluiu as pessoas, né? Que pensava diferente de mim e que não existia o óbvio. Isso me ajudou muito, 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 muito. E também com relação à equipe reflexiva, que foi um diferencial em todos os cursos que eu já fiz de capacitação. O diferencial também é a equipe reflexiva. O quanto que a equipe reflexiva nos ajuda, né, e nos dá segurança também, assim como a comediação. Estar junto com uma outra pessoa também é uma questão muito importante que eu vejo assim um diferencial muito grande dos demais cursos que eu fiz, né? Então, e agora, assim, eu passei, a minha vida foi, primeiramente, ser advogada, litigiosa ou consensual. Após a mediação de 2002, 2004, sempre procurei realmente esgotar, né? Acolher aquela pessoa, ver que a pessoa, ele é um sistema também, né? Compreender a história dele, para depois a gente chegar. E outro diferencial que eu acho muito importante, que me traz muita leveza, é assim, não ter a pressão de você fazer acordo. Se houve uma transformação, que pequena que for, já é um grande ganho na mediação transformativa reflexiva, né? Isso me Legal, trazia assim, Isaura. um conforto muito grande. Falei, puxa vida, não houve acordo, mas também eu vi o quanto que a pessoa se transformou só de sair, né? A expressão que vinha assim de repente, eu falei assim, nossa, olha só como que eles estão saindo, né? Então isso me trazia também muito conforto, né? Não ter aquela Legal. pressão, não. Você tem que fazer acordo. Acordo é que vale acordo é que é boa mediadora. Não. Boa mediadora é aquela que realmente, né, utiliza aquelas ferramentas e no final, mesmo que não haja acordo, eu me senti assim, nossa, houve. Eu senti que pegou na alma da pessoa, Houve né? Então, transformação, né, Isaura? houve transformação. Por Muito mínimo que legal. seja, gente, mas há uma transformação, né? Isso Muito me trouxe legal. leveza. Obrigada. Isaura. Vou passar a Muito palavra para a bom. Antonieta, mas antes da Antonieta falar, a gente, para quem chegou agora, a gente está pedindo para colocar no chat nome completo e CPF para liberar o uso de imagens, que a gente está no Instagram, no Facebook, fazendo umas divulgações do Mediativa, tá? Então, quem quiser, puder liberar, coloca o nome e o CPF, por favor. Antonieta. Então, Isaura, você veio uma advogada que levou outra advogada, né? No meu caso, foi uma pedagoga que levou outra pedagoga, que foi a Adriana Nobres, que me levou para a Mediativa. Mas foi muito interessante, porque assim, eu era meio que dona da verdade. E o que você falou do óbvio, para mim foi assim, entender que cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua compreensão dessa verdade, a sua visão, parecia que a gente, não, todo mundo é diferente, mas o entender este diferente é entender que existem outras possibilidades além daquela que você está vendo. Então, quando você fala que a gente está trabalhando em comediação, porque está trabalhando com outro parceiro que também está tendo outra visão daquela situação. A equipe reflexiva são outras visões. Então, trabalhar nesse sistema me traz um conforto de falar assim, não, eu não estou deixando só a minha visão influenciar aquele outro ser. Né? Então, todos juntos estamos tentando, como a Cibele falou, né, sair da nossa história para poder ouvir a história do outro, para ouvir a percepção do outro. Então, eu acho que na mediação o que eu mais me encantei foi isso, de entender que cada um tem a sua percepção e que não precisa ser ou, pode ser e. Né? A gente vai somando as percepções
E travou. Isso que me transformou demais. Repete um pouquinho, assim, Donita, que travou. Você disse que não é ou, mas pode ser e aí travou o restante da sua fala, Donita. Que pode ser ou e não ser, que não precisa ser ou, precisa ser e, porque a gente acrescenta novas visões, novas possibilidades e cria novas, juntando todas as percepções. Então, para mim, foi uma dos diferenciais. Obrigada, Antonieta. Luiz? Obrigada. A vida... Pessoal, boa noite. Desculpe. Pessoal, boa noite, tudo bem? Dá boa noite aqui para Lu e para Marta, que são duas professoras do curso do Mediativa, né, que estão aqui presentes hoje, e a gente está falando um pouco desse curso, então dá uma boa noite especial para vocês duas. E eu estava escutando aqui, acho que foi a Adriana que estava falando no começo, ela estava trazendo um pouco da ideia de que, por vezes, vem uma comunicação um pouco atravessada e a gente precisa dar uma respirada antes de dar um retorno, né? E eu fiquei fazendo isso, um paralelo disso com a minha realidade trabalhando em empresas, no mundo corporativo por mais de 20 anos. Quantas vezes a gente não brincou dentro do escritório dizendo assim, bom, esse e-mail, eu escrevi ele hoje, mas eu vou dormir com ele e amanhã eu vou ler ele de novo. E talvez eu reescreva ele, né? Então, no calor de uma conversa, às vezes você tem um tipo de resposta, né? Uma pausa, uma noite de sono, um dia seguinte, te traz uma outra perspectiva e, eventualmente, uma construção diferente daquilo que você quer trazer para o outro como resposta, né? Eu acho que essa pausa que ela comentou, que eu faço essa analogia com essa realidade que a gente tem no mundo corporativo, às vezes, né, de ter a chance de você pausar e respirar numa resposta. Mesmo no mundo corporativo isso não é muito comum. No calor da emoção a gente manda um e-mail meio atravessado e isso, enfim, isso amplia o conflito de maneira geral, nunca é muito saudável. E às vezes tem uma pessoa dentro do escritório que você desabafa e a pessoa fala, deixa para amanhã, dorme com o problema, né? Enfim, eu achei muito interessante que esses aprendizados que a gente tem no curso de mediação, ele serve para vários contextos, né? E acho que não é por acaso que hoje, quando a gente olha a participação de alunos no curso de mediação do Mediativa, a gente tem cerca de 30% dos alunos são administradores, né? Acredito eu, muitos deles atuantes no mundo empresarial, corporativo, mas que enxerga na formação de mediador um conjunto de competências e habilidades que podem servir não só para um mediador, mas para você que está no dia a dia do seu trabalho, que está se relacionando com um monte de pessoas, que tem uma relação continuada no tempo, né, que está o dia inteiro ali num exercício de diálogo, né, construindo algo com mais um monte de pessoas. Então, que a riqueza desse curso ele não está só para quem busca a mediação ou ser mediador, mas de olhar para essas ferramentas e para essas competências e essas habilidades que você desenvolve nesse curso, né? E eu posso afirmar que para mim fez muita diferença e foi muito interessante, porque mediação para mim apareceu do nada digo, eu não conheci mediação até me esbarrar com mediativa. Isso foi em 2018, né? E eu falava, puxa, como é que eu passei todos esses anos trabalhando no mundo corporativo e não tive acesso a essas ferramentas, a reconhecer essas competências e habilidades que tanto me ajudam aqui no meu dia a dia agora, entende? Então, acho que é isso que eu queria trazer, de uma reflexão de que essas ferramentas, elas são amplas, elas funcionam para o mediador, mas funcionam para a gente na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, porque diz respeito a diálogo, diz respeito a relações, né, que nós temos em todos esses ambientes. Então, acho que era isso. Obrigado, gente. Sou eu mediador, né? Eu me transformo e aí eu viro aquele mediador. Obrigada. Adriana. Exato. Até completar o que eu falei, Luiz, que a Luciana falou também, porque a gente tem os preconceitos, né?
E foi muito engraçado, porque quando esse advogado veio extremamente reativo para mim, eu falei, nossa, a mediação com ele vai ser horrorosa, não, vai ser muito difícil, porque ele é muito agressivo, né? E na hora da mediação, ele se mostrou extremamente tranquilo, ele pouco falou. E o outro advogado, que era muito gentil ao telefone, se mostrou extremamente reativo. Então, Luciana, quando você diz assim, a gente acha que sabe tudo, na verdade a gente não sabe nada mesmo, né? Porque a gente tem os preconceitos, e isso na mediação a gente vê que caem por terra. Então, eu acho que a gente tem que ir cada vez mais para a mediação, como diz, sem saber nada, a história são deles que vão trazer para a gente não sabe nada mesmo, né? A gente tem que estar aberta para escutar a história de cada um. Agora, eu vejo que tem aqui pessoas de diferentes épocas que se formaram no Instituto lá no início, né? Tem pessoas que estão se formando agora, então vai ser uma ótima conversa. A gente está caminhando para a nossa segunda meia hora. Esse encontro tem um total de 1 hora. A gente pensou nesse formato enxuto, não porque a gente vai dar conta de falar de tudo, a gente nunca dá conta de falar de tudo, especialmente nesse mundo online, onde as coisas passam tão rápido, né? Se a gente estivesse, repito, num happy hour ou conversando lá na nossa sede, a gente ia sentir o tempo passar de forma diferente, a gente ia se olhar, a gente ia lembrar, talvez trouxesse memórias de algumas coisas que aconteceram com a gente. Então, tem tem um lugar, né, hoje de ampliar habilidades, mesmo que a gente não vá trabalhar todos os dias num ambiente corporativo ou mesmo no judiciário, o mundo vai precisar de pessoas assim como nós somos. O mundo está muito precisando. Olha, eu sou muito, às vezes, exagerada, e às vezes muito metida quando eu faço esse tipo de afirmação. Mas o mundo precisa muito de pessoas que tenham habilidades, ensinem os outros essas habilidades, que seja no mercado, no trânsito, na família como é difícil, né? A gente é parte, né? A gente não é mediador na família. Quando a gente vê, a gente já está, vamos dizer assim, acirrando o conflito. Então, a ideia de que nosso curso, nossas oficinas ampliam habilidades, como o Luiz falou, mesmo para quem não deseja se tornar um profissional mediador. É lógico que a gente quer aplicar tudo isso, né? Um curso que ele traz tanto conteúdo que você quer imediatamente aplicar. O aperitivo, que alimenta essa aplicação da mediação, são as oficinas. Então, aqui eu tenho o prazer de estar com pessoas que fizeram algumas oficinas, estão fazendo oficinas, e aí eu queria ouvir um pouquinho que habilidades o caso real proporciona. Vamos falar um pouco disso? Que habilidades e que desafios um caso real traz para cada um de nós? Vamos falar? Quem que pode falar disso? A Dilze tinha levantado a mão. Não vai estar ok? Eu só ia complementar que uma conversa, uma sessão de mediação, o quanto ela é um convite, enquanto só o próprio movimento dos mediadores, da equipe reflexiva, parece que acalma, parece que dá uma esvaziada nas partes e que eles parece que percebem uma forma diferente de trazer as suas questões. Que ela vai ter o tempo dela se expressar, dela trazer as questões, e depois a vez dela ouvir, e que muitas vezes as questões estão no mesmo ponto, não estão se ouvindo. Era isso que eu queria trazer. Obrigada, Dilce. Oi, Marta, boa noite. Oi, boa noite. Eu acho que eu vou entrar num parêntesezinho ainda, para depois, Luciana, eu passar para você retomar esse assunto, porque eu estava encantada ouvindo todo mundo falando porque está na mediação, que viu na mediação.
que era exatamente tudo o que eu senti desde o primeiro dia, assim, em 2002, Isaura, quando a gente começou, né, juntas, e que a mediação realmente, eu era da área de psicologia e achava que faltava alguma coisa na psicologia que eu não encontrava, e na mediação eu achei que era o outro lado da outra pessoa que convive com aquela que está com a gente. Faz muita diferença. Mas acho que quando o Luiz falou assim, olha, tem duas professoras do curso, a Luciana e a Marta, eu falei, deixa eu contar da professora, que eu fiz psicologia, fui monitora todos os anos das turmas anteriores, então, com certeza, eu ia ser docente da faculdade. Quando o último dia o professor veio falar comigo, vamos lá, como é que fica você ser docente? Eu disse, imagina, nunca vou dar aula, nunca. Como assim não? Não gosto de ser dona da verdade, o aluno tem que saber o que eu acho, concordar comigo para tirar nota, então eu não sou professora, não vou ser professora. E foi esse meu discurso mesmo. Até encontrei com eles, o casal de professores, 15 anos depois, e eles quiseram confirmar se eu não era professora mesmo. Eu não era. Mas, né, o curso do Mediativa, né, tinha uma verdade que era também uma que eu sabia que devia existir, que é essa forma de ensinar, aprendendo, trocando, vivenciando, né? E que, lógico, eu ainda tive que relutar com o meu nunca serei professora, várias vezes falei isso, não vou, até que eu fui e estou lá, né? Até os dias de hoje, e com este formato mesmo, né, escolhido, né, do construcionismo, que, nossa, eu acho que é onde se aprende, é como se aprende, né? Com toda essa preocupação na relação, na conexão, no conteúdo, sim, claro, tem que saber o conteúdo para fazer o trabalho final, para trabalhar, para atender, mas toda essa experiência juntos, para mim, mudou, né? A questão da docência. Tá bom? Ótimo. Tem mais. Jorge. Pessoal, eu gostaria de falar um pouco sobre os casos práticos que vocês comentaram, né? Antes de mais nada, eu fiz o curso teórico no segundo semestre de 2020, ano passado, e fiz duas oficinas nesse semestre agora de 2021. Que eu posso falar assim, a questão prática é fascinante, porque a gente vê muita coisa na teoria, no curso a gente trabalha com muitas simulações, e quando a gente vai para a prática é aquele frio na barriga, né? Porque agora é para valer, né? E aí então é muito legal assim de ver a teoria se desenvolvendo na prática, a gente comprova muita coisa e também a gente se defronta com coisas que não estavam na teoria, que a gente não viu, porque a gente não vê tudo, né? A gente não consegue ver tudo. No mundo de hoje é impossível se conhecer tudo, né? E aí, então, vem um outro lado que eu acho muito bacana, assim, a mediação não é um processo fechado, não é um processo totalmente engessado, pelo contrário, ele dá uma margem muito grande para a criatividade, e cada mediação tem um design, tem uma forma de ser conduzida que você, como mediador, você tem várias possibilidades de trabalhar e você vai buscando esse caminho, né? E também na forma como a gente faz no Mediativa, é muito legal porque não é um trabalho solitário, é um trabalho que tem um comediador, um comediador de campo, e se trabalha em conjunto com a equipe reflexiva, que também é muito bacana. Então, para mim tem sido uma experiência assim, fascinante e que vem complementar a minha experiência de trabalho anterior como executivo, como engenheiro e administrador, que era o que eu fazia até agora. Legal, Jorge, super legal saber. Lu, posso só interromper um pouquinho a nossa live, que a Marta vai precisar sair daqui a pouco para a gente tirar uma foto, pode ser? Que puder abrir as câmeras, aí a gente pega a Marta aqui ainda um pouquinho. E aí depois... Pode ser, Marta? E aí que a Marta disse que tem um outro compromisso. Eu quis ser bem discreta. E eu não deixei, né, Marta? Então, quem puder abrir a câmera, a Luciana, a Carla,
Palmira, Paola, Juliana, senão não tem problema. Então, vamos lá, no 3, hein? Arruma aí todo mundo. 1, aí, olha lá, 1. A Carla tá... Opa, a Carla tá abrindo. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Boa, obrigada, pessoal. Oi, pessoal, é Palmira, boa noite. Eu só não abri a minha câmera porque eu estou com um problema no computador. Não tem problema, Palmira, obrigada. Oi, Palmira, boa Demorei noite, porque eu estava com um probleminha. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigada. Muito bom ter você aqui, Palmira. Quem Obrigada. mais? Quem mais? Eu tava convidando o pessoal que o Jorge trouxe, né? Essa experiência das oficinas. Quem mais? Sibeli está... A Regina. Regina. Pera lá. Então, sou colega do Jorge, né, na questão do curso teórico, o ano passado, né, segundo semestre, mas ainda não finalizei como ele a questão das oficinas, né? Fiz somente uma esse semestre, então ainda estou num processo de primeiro, a primeira aprendizagem, né, com o curso, para depois continuar na vida, enfim, do dia a dia. Mas eu percebi, assim, eu achei que eu tivesse um perfil. Eu sou uma pessoa tranquila, né? E, nossa, eu acredito na mediação. Eu acho que é assim que deveria ser, sempre, né? Mas eu descobri que me faltam muitas características próprias aí da mediação, que a Lu, logo no início, elencou, né? E então é um processo assim que eu acho que ainda preciso conquistar. Uma ou outra aprimorar, mas ainda preciso conquistar muitas delas, né? Porque realmente percebi que, apesar de acreditar e de achar que tem o perfil, talvez tenha, mas muita coisa ainda eu preciso desenvolver, porque realmente precisa de muita habilidade, né? De várias questões. Assim, precisamos até controlar a nossa ansiedade, porque a gente tem pressa, né? A gente vem para a mediação, né? E encontra aulas tranquilas, onde todo mundo conversa, fala como chegou, e a gente, assim, querendo agilizar o negócio. A gente vem com pressa, né? Normalmente, pelo menos. Digo por mim, mas eu acredito que a maioria, né? Então, só esse desacelerar já tem que aprender a desacelerar, né? Então, eu sinto que eu entrei em contato com isso, né? Com o quanto falta, né? De habilidades, que eu achei até que talvez eu tivesse, né? Mas não, né? É preciso mais mesmo. Mas é aquilo que a Lu também falou, né? É o dia a dia, né? A gente vai ter que buscar isso constantemente, né? Ter humildade para ver que falta bastante e tentar buscar, né? Essa é a minha colocação, né? Da minha experiência. Obrigada, Regina. Obrigada, Rita. A Rita colocou aqui no chat que ela vai precisar sair, que foi um prazer estar conosco e poder ouvir. Obrigada, Rita. Eu levantei a mão aqui também. O que eu queria trazer, pegando a fala da Regina, a gente fala daquele lugar, né? Se a gente olha para uma, não sei se a gente pode dizer que é uma habilidade, mas como é que a gente trabalha pela neutralidade? Para mim, quando eu ouvi a neutralidade do mediador, da mediadora, é como se eu não encaixasse, né? Eu falava, mas como assim, né? Como é que a gente vai ser neutro e tal? E aí, quando eu fui praticando, né, e eu uso muito, eu trabalho no ambiente organizacional, então eu trabalho muito com mediação dentro das organizações, mesmo sem se falar de mediação, que eu ainda acho que é um lugar que nem todas as organizações estão preparadas, né, para a gente falar sobre mediação, mas a gente usa na gestão de conflitos, né? E aí eu vi que a neutralidade é uma habilidade de eu reconhecer mais rápido o que aquela história me toca.
E aí, a partir do momento que aquela história me toca, eu consigo acalmar essa ansiedade que a Regina trouxe. Opa, então eu sei que o que tal pessoa está falando me acessou um valor meu ou algo, uma experiência que eu tive, e aí quanto mais rápido eu conseguir reconhecer isso, mais tranquilo eu vou conseguir caminhar na neutralidade. Porque no começo, para mim, era assim, como é que eu entro neutro num lugar que eu vou ouvir partes e algumas partes vão me afetar? Então, para mim ficou esse exercício, né? E no Mediativa, o que para mim me encantou na formação no Mediativa, né? E quando eu fiz, eu até falei que eu estava namorando fazer o Mediativa há uns anos, e aí eu fiz em 2018. Quando a gente vai para um lugar e que quem é trabalhado é o seu eu. Isso para mim é o que faz sentido. A gente tem ferramentas, a gente tem aporte de conteúdo, mas é o eu que é transformado, né? E eu só vou conseguir ser uma boa mediadora, um bom mediador, se eu entender o que de mim eu tenho que ressignificar, né? Sabendo que a mediação é esse lugar dessa escuta, né? Empática, essa escuta que a gente fala, né? Na teoria hoje a gente fala da generativa, né? Qual que é o futuro que a gente constrói? É o futuro que as partes envolvidas desejam, né? E que nem sempre é aquela que talvez a gente olhe e fala, eles estão indo para esse caminho. Não, vai ser o que surgir ali das conversas. E quando eu te escuto, Cibele, esse é um diferencial do curso, porque processar, ainda enquanto a gente se forma, ter companhia para dividir coisas que não funcionaram tão bem, coisas que eu achava que eu iria manejar e não manejei tão bem quanto eu achei que eu poderia, ter companhia para falar daquilo que eu achei que eu achei que eu nasci para isso. No entanto, chegou aquele advogado, que nem a Adriana falou, ou como a Regina trouxe agora, nossa, tem tanta coisa ainda que eu vou ter que colocar na minha caixa de ferramentas, né? Então, esse estar junto, né? Esse estar junto generosamente com pessoas que estão... que são professores que não dão aula, né? São professores que são mediadores, né? Então, a gente senta nessa cadeira, né? Tem uma metáfora de um juiz chamado André Goma, que algum de vocês devem conhecer, que ele fala do piloto e do copiloto, né? A diferença entre a gente é as horas de voo. O copiloto, ele uma hora é piloto, uma hora ele estará sentado no lugar do piloto, né? E ele está ali com uma outra visão, ele faz toda a diferença caso o piloto não perceba algo, né? Então, essa ideia da comediação também é um alívio muito grande para estar em contextos complexos, conflituosos, com pessoas que estão lá porque não conseguiram resolver por elas mesmas, né? E então é um desafio mesmo. Quem mais tem coisas a dizer sobre o curso? Quer comentar algum ponto? Quem mais? De oficina ou do teórico, ou algum ponto ligado a essas profissões, a essas habilidades do futuro, as soft skills, que a gente, quando fez a chamada para essa live, a gente pensou nas soft skills, né, que são a escuta ativa, a empatia, o ensinar os outros. Oi? Posso compartilhar? É a Luciana que está falando. Oi, Luciana, claro. Eu compartilho de alguns comentários aí dos colegas, como a questão, assim, do encontro com a mediação, né, de estar apaixonado por essa nova função e atividade, da dificuldade aí de desenvolver alguns talentos, né? E alguém comentou, não sei se foi você, Luciana, de como o mundo precisa de pessoas com perfis nossos, né? Assim, e eu vejo que é tanto no ambiente corporativo, também minha postura mudou, eu não me lembro qual colega, acho que foi Jorge, não sei quem comentou, do ambiente corporativo, de sempre aguardar, olhar a realidade do outro, cada um tem a sua verdade. E o que muito mudou, assim, para mim, depois do curso, foi essa questão, trabalhar a imparcialidade, né? E como falta pessoas
o mundo falta, assim, também essa questão da empatia. Eu só vou dar um exemplo muito rápido, assim, para também não maneirar os colegas e deixar os outros falarem, mas, por exemplo, hoje foi o dia da minha vacina, né? E como eu tive na minha história, a minha mãe foi entubada, quase morreu, inclusive na última oficina eu nem pude, foi a minha colega Denise, com outra pessoa que atendeu o último caso. Então, para mim, tomar a vacina era uma felicidade tão grande que eu pedi para um grupo de rapazes, vocês poderiam tirar uma foto, filmar? Aí eles falaram assim, não, eu não vou porque isso atrasa a fila. Bom, no meu ponto de vista, não atrasa, porque você vai tirar a foto exatamente na forma que o enfermeiro ou médico está dando a vacina. Pronto. Aí eu pedi para uma menina que estava na minha frente, aí eu falei assim, você gostaria que eu tirasse uma foto sua? Ela, não quero. Aí eu falei, bom, como eu sou da área comercial e corporativa, um não para mim é sempre um talvez. Aí eu pedi para um casal muito fofo, ele tirou umas 20 fotos. E a menina chegou para mim e falou assim, e você viu que não dava porque a gente vai ser vacinada quase no mesmo momento. Aí eu falei assim para ela, a questão da gentileza que você comentou, Luciana, que você abriu a sua aula. Eu falei assim, não se preocupe, o casal aqui embaixo está me fazendo a gentileza de tirar foto para mim. O que eu estou querendo dizer com isso é que em outros tempos, sem ser mediadora, eu juro, eu já estava assim, achando o fim do mundo, essas 4 pessoas, e sim. E hoje eu olho de uma outra forma. Você só é capaz de dar os soft skills o que você tem. Quando você não tem, e aí eu acho que os mediadores, não que sejamos melhores que ninguém, é evidente que não, tem profissões maravilhosas, mas é que existe que, de repente, o mundo precisa de perfis como os nossos perfis, entendeu? Então, eu poderia falar, você é uma ridícula, uma escrota, não sabe nem, não pode nem tirar uma foto, eu me ofereci para tirar a sua... Só dando um exemplo básico, assim, do que isso que a gente conversou. Sim. Sim, e essa pausa, né, também, Luciana, essa pausa é fundamental, porque é muito fácil a gente reagir. A gente é humano, a gente reage mesmo. E tem momentos em que a gente vai acirrar mesmo o conflito, porque eu sempre acho que enquanto eu estou na minha família, ou eu estou com pessoas que eu não estou trabalhando, outro dia eu até falei, não, eu sou mediadora só quando eu sou paga. Aqui na família, sinto muito, mas nesse momento eu vou ter que ser absolutamente cruel com o que eu estou ouvindo. Parcial ali, né, Lu? Parcial, totalmente parcial. Então, não vamos achar que as soft skills, elas são algo que vai nos elevar espiritualmente. É um baita de um trabalho que a gente tem que fazer para colocar isso a serviço do outro e tem que cobrar e cobrar caro, porque é um investimento e tanto aprender isso e saber que aquela pessoa que não tem acesso a gentileza, a gente vai ter que ser um modelo para ela, para o mundo melhorar e ser mais coeso. Concordo plenamente. A gente vai ter que ser modelo, a gente vai ter que ser modelo para algumas pessoas que não, no momento de polarização, brigam de manhã, de tarde, de noite. A gente tem que ser modelo de gentileza. Por quê? Né? Por que a gente tem que ser modelo de gentileza? Para prevenir mais ainda, para arrumar o jeito da gente ser mais coeso, né? Então, a função do curso, né, é atrair mesmo pessoas que estão mais despertas para a importância disso, mas que vão trabalhar com isso nos mais diferentes contextos. E cada vez mais a cultura está ampliando para a necessidade de empresas que tenham pessoas mais gentis umas com as outras, menos competitivas, pessoas mais gentis nas escolas, apoiando mutuamente, né, umas às outras, trabalhando com a ideia de que precisamos ser uma sociedade menos polarizada. Então, a nossa função é importante, sim, o mediador é o profissional
cresce tanto a nossa conversa sobre isso, porque é o momento da gente chamar as pessoas para virem conhecer a mediação. O nosso curso vai começar dia 3 de agosto, é uma forma, sim, de divulgar isso daqui que a gente está fazendo, é uma forma de dizer, se você conhece alguém que pode se juntar à comunidade mediativa, chame essa pessoa, desperte essa pessoa para a importância dela ter uma formação completa, onde ela vai ampliar, às vezes não vai usar profissionalmente, mas vai ampliar para a própria vida dela, como tantas pessoas daqui hoje trouxeram. Vai ser uma pessoa que vai multiplicar em seus ambientes formas diferentes de aprender a ouvir o outro, a respeitar o outro, a ter uma nova forma, né, de imaginar que podemos todos habitar o mesmo espaço, o mesmo planeta, porque, meu Deus, né, gente? A gente está mesmo precisando ampliar essas capacidades, né? Tem o Jorge, a Antonieta e a Adriana. Eu queria trazer assim: a gente precisa ficar conscientes, tranquilos e amigos de que o nosso cérebro é primitivo. A primeira entrada da informação no nosso cérebro é fuga e ataque, igual eram os primitivos. A diferença é que a gente não foge mais daqueles animais, mas a gente foge de uma conversa, de um conflito. Então, o mediador, o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa passagem cerebral pelos 3 cérebros de uma forma mais empática, se colocando mais à disposição do outro. Esse é o papel do mediador, fazer com que a informação caminhe nos 3 cérebros antes da gente ir para ação e reação, né? Jorge? Eu vou falar rapidinho aqui por causa do tempo, né? Em cima do que a Cibele falou, eu acho que eu também, assim, antes de fazer o curso, eu percebi que a minha maneira de lidar com os conflitos era evitar o conflito. Então, eu fugia do conflito, né? E aí agora eu acho que, também conforme a Regina comentou, a gente não sabe tudo, né? Não é porque você fez o curso que você está um mediador perfeito, né? Eu acho que a gente só percebe o quanto a gente tem que aprender e se aprimorar, né, nessas habilidades, né? E aí, assim, uma coisa que quando pedi para eu falar, que eu queria complementar, é que, como muitas atividades que a gente faz, a gente acaba se beneficiando mais, às vezes, do que quem a gente imagina que está ajudando, né? Então, você vai como mediador achando que você vai mediar e vai ajudar alguém, e eu acho que, para quem atua como mediador, é muito gratificante, porque você cresce, né? E algo que eu vou levar muito forte desse curso é que, para escutar, e eu precisava escutar quando eu vim fazer o curso, eu precisava aprender a escutar, para você escutar o outro, acima de tudo, você tem que escutar você mesmo antes de mais nada. Você precisa ouvir a sua voz quando você ouve o outro falando, né? Você precisa reconhecer como que o outro fala ressoa em você. Esse é um grande aprendizado que eu estou levando. Obrigada, Jorge. Legal. Mariângela não vai falar. Mariângela está aí. Quem mais quer falar? A Adriana e a Isaura. Mariângela? Eu fiquei... Sou eu que falo agora, Adriana? Isso, Adriana. Pode ser, Adriana. Pode ser você sim, está com a mão levantada. Não. A Mariângela só fiz uma provocação, Mariângela. Não precisa falar, não. Mas eu ia adorar. Eu fiquei pensando, né, assim, primeiro eu estou vendo várias caras conhecidas, né, e isso me dá um prazer enorme de já ter essas pessoas passado pela minha vida de alguma forma, né, e eu fiquei pensando, né, na minha formação no Mediativa. Quando, assim, eu entrei uma pessoa, eu acho que o curso do Mediativa, você se transforma, né? Você entra uma pessoa, mas você não sai, você sai muito transformada, né? De como você, no início do curso para o final do curso, né? Com tudo que o curso vai abrangendo, principalmente com a pessoa do mediador, né? Com essa formação do eu mediador,
né, que eu acho que é uma das características muito fortes que me marcaram na formação do Mediativa, né? Então eu queria deixar isso registrado, assim. Muito bom, Adriana. Pena que a tua câmera está um pouco. Eu queria te ver melhor, ainda não Sabe está. o que é? É porque eu tô no iPad e o iPad não me permite. Não tem muito, porque ele não me dá muita largueza. É bom vocês. A gente está gravando e no Instagram a gente vai colocar. É importante vocês terem essa conexão, falarem desse lugar aqui, né? Colocar assim a voz e o rosto na câmera. Quem mais? Agora a gente tem a Isaura e depois a Maria Ângela. Ó, teu áudio, Isaura. Cuidando que a gente tem uns 3 minutos para encerrar. Então, bem rapidinho, eu digo uma coisa e com muita convicção. Depois que eu conheci a mediação através do Instituto Família, hoje Mediativa, eu sou muito mais feliz. E as pessoas que estão ao meu redor agradecem com certeza, porque a vida se tornou mais leve, sabe? Você aprender a compreender, aceitar as diversidades e você ter N possibilidades, sabe? É uma coisa assim fantástica, fantástica mesmo. Não tem aquela linha que eu tinha antes, que era aquilo lá, tinha que ser aquela rota. Hoje não. Hoje ela ampliou, posso ir assim, assado, dessa outra forma, que você aceitando, incluindo essas perspectivas diferentes, quantas possibilidades de resolver a questão de uma forma que seja bom para todas as partes tem acontecido. Então, eu agradeço muito essa minha amiga que me trouxe, que me levou até a mediação, lá em São Paulo, que é a Lia Piedade. Foi ela que vamos conhecer. Falei, mas eu nem sei o que é isso. E quando eu fui assistir, falei, nossa, eu estou aqui de preço, fala de paraquedas, caí de paraquedas, mas não foi, não. Eu realmente saí, entrei realmente aquela pessoa inflexível, eu sou a dona da verdade, de samurai, realmente eu saí como uma geisha. É o que você disse. Houve uma transformação. Isaura. Muito obrigada, gente. Obrigada a você. Maria Ângela? Rapidinho, eu só queria dar o meu testemunho assim, de aluna que se formou bem mais recente, né? Eu fiz o curso teórico com muitos que estão aqui no segundo semestre de 2019 e fiz práticas no primeiro e segundo semestre de 2020, e agora estou fazendo as práticas continuadas. Então, quais os diferenciais que eu vejo do Mediativa? São essa possibilidade de várias oficinas, né? Isso eu acho primordial. Essa questão das oficinas continuadas, porque de forma alguma dá para alguém fazer um curso, fazer uma oficina e achar que pode sair por aí praticando, né? Eu acho que a gente tem muito que aprender e o aprendizado vem com a prática, é muita teoria, e quando a gente começa a prática, a gente que começa a ver aonde aquilo se encaixa. E isso dá muita tranquilidade no Mediativo, o fato de ter essas oficinas com a supervisão, isso eu acho que dá realmente muito conhecimento, mas dá segurança para a gente que a gente está entrando, mas tem alguém por trás que conhece, a gente, que vai corrigir se a gente tem uma besteira, não vai prejudicar ninguém. Eu acho que é uma oportunidade ímpar a gente poder entrar na prática e ter alguém por trás nos ajudando a ver o que a gente precisa melhorar, o que precisa corrigir. Então, isso é uma oportunidade realmente maravilhosa, uma característica do Mediativa que eu acho que tem que ser ressaltada, que para mim me fez muito bem. E então realmente recomendo para todos. E uma coisa que para mim foi assim, também mudei muito pessoalmente na minha vida também, de ver o outro. Me lembro daquela primeira aula da verdade real. Aquele dia eu saí mais confusa que qualquer coisa, achei que ia desistir do curso, porque como é que cada um tinha uma verdade, aquilo para uma advogada parecia uma loucura.
Aí depois aquilo foi se acomodando, e aí eu fui entendendo aquela metáfora do barco, né, que tem que você pode ver ou dois, esqueci agora a palavra, dois remos, ou que o remo está quebrado, né? Aquilo sempre volta à minha mente, aí começo a entender que cada um tem a sua verdade. Isso me ajudou muito na advocacia, mas me ajuda em todos os campos. E realmente eu acho que era uma coisa que todo mundo devia fazer, realmente, porque a pessoa muda como profissional, muda na família, muda em todos os ambientes em que você convive, e isso traz realmente... a gente falando da gentileza gera gentileza, né? Então, eu acho que a gente tem que contaminar os ambientes que nós estamos com boas ações, para que possa ter um reflexo no mundo todo. Essa é a minha experiência que eu queria compartilhar. Que ótimo pensar no mundo todo, gente. Olha que delícia. Estamos querendo mudar, vamos ter um largo alcance, que as nossas gentilezas, nossas palavras, a nossa capacidade de negociação, de escuta, possam ser preventivas, possam transformar. E acho que a gente está caminhando, né, Cibele? Queria palavras finais aqui. Como é que a gente fecha? Você que é uma expert em abrir e fechar reuniões no Zoom, eu adorei participar, adorei estar aqui com cada um. Antonieta, foi fundamental ter a sua companhia antes, durante e agora. Valdelice, como sempre, né, Val, dando maior apoio, e cada um de vocês que pôde ter esse tempo aqui para a gente transformar isso em algo que depois vai ser comunicado e vai trazer aqueles que puderem ouvir o chamado vão vir, tenho certeza. Muito bom. Então, acho que para a gente fechar o nosso encontro, o que eu pensei aqui agora é de trazer uma palavra que ficou para você depois que você passou pelo Mediativa. E aí, só para a gente ter uma organização, eu vou chamar os nomes que estão na minha sequência dos vídeos, tá bom? Então, uma palavra por ter passado pelo Mediativa. Isaura? Gratidão. Muita gratidão. Antonieta? Deixou minha vida bem melhor. Transformação. Luciana Meirelles? Eu nem sei, eu estou emocionada, acho que a minha palavra é emoção. Então, Adriana Nobis? Transformação. Sumaia? Troca. Jorge? Autoconhecimento. Maria Ângela? Reflexão. Doris? Tá no mudo, Doris. Uma aprendizagem contínua. Daniela? Reflexão. Denise? Transformação. Dilze? Ampliação. Adriana? Tá no mudo, Adriana. O desafio possibilidade. Val? Crescimento. Regina? Descobrimento. Palmira? Compaixão. Paola? Tá no... Reflexão. Carla? Aprendizado. Muito obrigada. Eu trago a palavra inclusão, que a gente consiga incluir-nos como mediadores nesse mundo que a Luciana trouxe, que tanto requer esse lugar de uma escuta empática para a transformação da comunicação. Acompanhe nosso Insta, Instituto Mediativa, acompanhe o nosso WhatsApp, estejam bem próximos e a gente vai se vendo, vai se falando. Obrigada pela presença, foi ótimo.
e agradecemos, né, em nome do Instituto. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Beijo, beijo, gratidão. Boa noite. Boa noite.